No vídeo anterior nós conversamos sobre como pensar como um programador. E uma das habilidades mais importantes nesse processo é aprender a lidar com problemas que parecem grandes demais. Quem está começando na programação muitas vezes passa por uma situação curiosa. Quando vê um exercício simples, consegue resolver. Mas quando aparece um problema maior, a sensação é de travamento completo. Parece que o cérebro simplesmente diz: não faço ideia por onde começar. Se isso já aconteceu com você, fique tranquilo. Isso acontece com praticamente todo mundo que começa a programar. E existe uma razão muito simples para isso. Problemas grandes parecem assustadores porque tentamos resolvê-los de uma vez só. Mas programadores experientes fazem algo diferente. Eles raramente tentam resolver um problema inteiro de uma única vez. O que eles fazem é dividir o problema em partes menores. Esse processo é conhecido como decomposição de problemas. Vamos imaginar um exemplo simples. Suponha que alguém peça para você criar um sistema de biblioteca. Um iniciante pode olhar para isso e pensar: meu Deus, um sistema inteiro. Mas um programador costuma pensar de outra forma. Ele começa a dividir o problema. Primeiro, talvez seja necessário cadastrar livros. Depois cadastrar usuários. Depois registrar empréstimos. Depois registrar devoluções. De repente, aquele problema enorme começa a se transformar em vários problemas pequenos. E problemas pequenos são muito mais fáceis de resolver. Outro exemplo interessante. Imagine que você precisa criar um programa para um caixa eletrônico. Se pensarmos no sistema inteiro, ele parece bastante complexo. Mas podemos dividir em etapas. Primeiro identificar o usuário. Depois verificar a senha. Depois mostrar as opções. Depois permitir saque ou consulta de saldo. Cada uma dessas etapas pode ser desenvolvida separadamente. Esse tipo de pensamento é muito comum na programação. Na verdade, grande parte da engenharia de software se baseia exatamente nessa ideia. Dividir sistemas complexos em componentes menores. Aliás, essa ideia aparece em vários níveis. Podemos dividir um sistema em módulos. Podemos dividir um módulo em funções. Podemos dividir uma função em pequenos passos. E cada parte pode ser analisada separadamente. Outro benefício de dividir problemas é que isso ajuda muito na organização do código. Quando tentamos resolver tudo dentro de um único bloco de código, o resultado costuma ser confuso. Mas quando organizamos o programa em partes menores, ele se torna muito mais fácil de entender. E isso é extremamente importante. Porque no desenvolvimento profissional, o código precisa ser compreendido por outras pessoas. E muitas vezes também pelo próprio autor, alguns meses depois. Outro ponto interessante é que dividir problemas também ajuda na detecção de erros. Se um programa é dividido em partes menores, fica mais fácil identificar onde está o problema. Em vez de procurar um erro em um programa enorme, podemos analisar cada parte separadamente. Esse tipo de organização torna o processo de desenvolvimento muito mais eficiente. Existe até um princípio muito conhecido na ciência da computação que diz o seguinte: problemas difíceis muitas vezes se tornam simples quando são divididos corretamente. Ou seja, muitas vezes o segredo não está em encontrar uma solução extremamente inteligente. O segredo está em organizar o problema de forma adequada. Outro aspecto importante é que essa habilidade melhora com prática. No começo pode parecer difícil dividir um problema corretamente. Mas quanto mais exercícios você resolve, mais natural esse processo se torna. Com o tempo você começa a olhar para um problema e automaticamente pensar: isso pode ser dividido em 3 partes. Ou, primeiro preciso resolver essa etapa. Esse tipo de raciocínio é exatamente o que caracteriza o pensamento de um programador. Programadores não olham apenas para o problema final. Eles olham para a estrutura do problema. Eles procuram entender como o problema pode ser quebrado em etapas. E essa habilidade não é útil apenas para a programação. Ela pode ser aplicada em várias áreas. Organização de projetos. Planejamento de tarefas. Resolução de problemas no trabalho.
Ou seja, aprender a dividir problemas é uma habilidade extremamente valiosa. Se você está estudando programação, uma dica muito útil é sempre fazer a seguinte pergunta quando encontrar um problema difícil: posso dividir isso em partes menores? Muitas vezes essa pergunta já é suficiente para começar a enxergar o caminho da solução. E com o tempo, essa forma de pensar se torna natural. No final das contas, programar não é apenas escrever código. É aprender a organizar problemas de forma lógica. E dividir problemas complexos é uma das ferramentas mais poderosas para fazer isso. Se você gostou deste vídeo da série Pensamento de Programador, continue acompanhando o canal Programar. Nos próximos vídeos vamos explorar outras habilidades importantes para desenvolver o raciocínio de um programador. Nos vemos no próximo vídeo.